Um belo dia na selva, uma mãe estava com os seus filhotes, quando um dos filhotinhos gritou super assustado: Mamãe, mamãe, cuidado, tá vindo um leão enorme aqui na nossa direção. A mãe olha para o filho, acalma os demais filhotes e fala: fiquem tranquilos, o leão, ele não vai fazer nenhum mal pra gente, não é um bicho perigoso não. E aí um dos filhotes fala: mas mãe, eu ouvi lá fora que o leão era um dos maiores predadores aqui da floresta, da selva. Como é que a gente não vai ficar preocupado? A mãe falou: não, meus filhos, olha, vejam só, vocês não precisam ter medo algum do leão. Leão não faz mal a ninguém. O que vocês têm que ter medo é das galinhas, vocês têm que ter medo dos patos, desses tipos de aves. E aí, essa mãe, junto com seus filhotes, eram uma família de minhocas. Meu nome é Rafa Barbosa, eu sou filósofo, professor, palestrante, e essa aqui é a sua semente matinal. Uma reflexão todos os dias, vindo da filosofia, para você se apaixonar pela vida. E por que é que eu conto essa história? Porque muitas vezes na nossa vida, as verdades que nós vamos assumindo, as preocupações que nós vamos trazendo, elas vêm de outras pessoas que na realidade não vivem o mesmo contexto que a gente, não encaram as mesmas preocupações que nós temos. E muitas vezes o que serve para uma pessoa não necessariamente vai servir para você também. Para uma família de minhocas, o leão realmente ele não vai fazer mal algum. O leão não se alimenta de minhoca. Mas, para essa família, a galinha, que pode parecer um bicho extremamente inofensivo, apresenta o maior perigo que eles poderiam enfrentar. Então, muitas vezes, a gente baseia a nossa vida a partir de perspectivas de outras pessoas, a partir de opiniões, de ideias que vêm de fora da nossa realidade, e a gente começa a encarar como se aquilo fosse uma verdade para a nossa vida. E o que a gente precisa começar a compreender não é necessariamente invalidar a opinião dos outros. O leão, ele apresenta perigo, sim, para outros animais. Talvez a galinha morra de medo de um leão. Talvez um boi, uma zebra morram de medo do rei da selva. Mas, para uma família de minhocas, não. Necessariamente aquilo que os outros vão te apresentar não é uma mentira. Não é uma coisa que não aconteça ou que não funcione. Só que pode não funcionar para você, pode não ser verdade para você. Quantas vezes as pessoas vêm te dizer que para você ser feliz você precisa ter X, Y e outra coisa? Quantas vezes as pessoas vêm dizer que o relacionamento deve ser de tal ou dessa outra forma? Quantas vezes as pessoas vêm dizer que você deveria trabalhar assim, assim, assado? Tudo bem. O que a gente precisa começar a compreender, como diria Leonardo Boff, filósofo brasileiro, ele fala: todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Então é alguém que está olhando para o mundo, que está olhando para a vida ao nosso redor a partir do ponto de vista dela, a partir do contexto dela, a partir da realidade dela. Precisamos nos perguntar: isso faz sentido para a minha realidade? Como é que eu posso olhar para essa ideia que me está sendo apresentada e trazer isso para que a minha vida melhore, progrida, para que eu consiga experimentar a construção dos meus valores, das minhas virtudes? Ao mesmo tempo, olhar para esses pontos de vista que vêm dos outros, que vêm de fora da gente, que vêm de fora da nossa realidade, pode nos ajudar também a desenvolver mais empatia para com as outras pessoas. Já imaginou se um dia a minhoquinha está brincando, se encontra ali com uma zebra, que a zebra não vai comer minhoca provavelmente, se encontra ali
E a zebra diz, ô Minhoquinha, porque eu morro de medo do leão. Aí a Minhoquinha diz, deixa de ser boba, vai ter medo de leão. Por quê? Leão não vai fazer mal não, leão não faz mal a ninguém. A Minhoquinha vai estar invalidando o medo da zebra, que muitas vezes é real. Vai estar expondo a pobre zebra a um perigo enorme. Então, muitas vezes a gente termina também por invalidar as opiniões, as perspectivas dos outros, porque a gente não entende esse ponto de vista de onde ele está vindo. Conseguir desenvolver esse olhar mais aberto para as perspectivas das pessoas permite com que a gente não apenas desenvolva mais empatia também, mas com que a gente tenha um olhar mais atento para a nossa própria vida, com que a gente muitas vezes revisite nossas crenças, aquilo que a gente muitas vezes acredita que é uma verdade indiscutível. Tudo isso faz com que a gente vá nos possibilitando de encontrar novas e melhores verdades para o nosso viver. Isso é o que vai fazendo com que o ser humano progrida. Isso é o que vai fazendo com que a gente vá desenvolvendo as virtudes necessárias, muitas vezes para os momentos que a gente está atravessando na nossa vida, que provavelmente vão mudar. Talvez amanhã você não precise das mesmas virtudes que você precisa hoje. Talvez futuramente você vai precisar revisitar seus medos, suas necessidades, seus desejos. Tudo isso é passível de sim ser revisitado. De entender, caramba, lá atrás eu percebi que para ser feliz eu poderia buscar tal coisa. Hoje eu já enxergo de maneira diferente. Era a perspectiva que eu tinha naquela época. Talvez naquela época eu fosse uma minhoquinha, hoje eu já sou uma zebra, talvez amanhã eu vou ser um leão. Isso acontece também conosco. E nos fecharmos em uma única ideia, nos fecharmos em uma única visão, como se a nossa vida fosse uma coisa assim tão dura, tão restrita, nos impede de evoluir, nos impede de expandir a nossa consciência, o nosso olhar para o viver. Então, se pergunte, sempre que você se confrontar com uma perspectiva sua ou do outro, de onde é que vem esse ponto de vista? Em qual contexto ele é verdadeiro? Em qual contexto ele não funciona? O que é que eu posso tirar de melhor dessa perspectiva que está me sendo aqui apresentada? Isso com certeza vai te ajudar, me ajuda no meu dia a dia, a que a gente se coloque sempre nesse processo de evolução como seres humanos. E se você esteve comigo até aqui, até esse momento, comenta aqui embaixo. Rafa, plantei a sementinha de hoje. Eu fico muito feliz quando vocês compartilham essa companhia aqui comigo. E se lembre sempre do nosso combinado diário, da nossa missão aqui nessas nossas reflexões. Se apaixone pela vida, porque a vida sem paixão é um grande desperdício. Amanhã eu te espero aqui, nesse mesmo local, com mais sementes matinais. Até lá!